Podem sentar, amados irmãos. Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Marcos. E nós estaremos lendo e meditando nesta manhã nos versículos 18 ao 22. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, dos versículos 18 ao 22. Assim diz, irmãos, a preciosa palavra do Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui no dia do Senhor, reunidos para oferecer um culto ao Senhor. A gente te agradece, Senhor, por tamanho privilégio, pelo Senhor ter preservado a nossa vida, o Senhor ter preservado o nosso trabalho, o nosso lar, a nossa saúde, e nós louvamos o teu nome. Neste momento, ó Pai, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. Que a tua palavra encontre morada no nosso coração e que nós não saiamos da mesma maneira que entramos, mas saiamos mais santos, Senhor. Me usa, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, existe um tipo de religião que confundiu tristeza com santidade. Quanto mais fechada a cara, quanto mais sem emoção mostrar, mais espiritual a pessoa parece. Quanto mais pesado o semblante, mais devota ela é julgada. E nessa lógica, quem sorri demais é suspeito, e a alegria é vista como falta de seriedade diante de Deus. É uma religião, irmãos, que parece que está sempre de luto, que troca a comunhão pela uma cara fechada e acha que agradar a Deus é andar de cabeça baixa. E é mais ou menos isso, irmãos, essa mentalidade que produziu uma pergunta feita a Jesus na nossa passagem. Os discípulos de João Batista jejuavam. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, com rigor e disciplina. E os discípulos de Jesus não. Então algumas pessoas vêm cobrar uma explicação. Por que afinal os teus discípulos não jejuam e os discípulos de João jejuam? E a pergunta parece técnica, quase inofensiva, mas tem, irmãos, uma farpa escondida. Que gente piedosa jejua e os discípulos não jejuam. E afinal, que devoção é essa? E embora a crítica seja dirigida aos discípulos, o alvo verdadeiro desses homens era o verdadeiro mestre. Era o mestre desses discípulos, o Senhor Jesus. Então, o comportamento desses discípulos é um reflexo de Jesus. E Jesus não responde, irmãos, percebam, com um argumento teológico. Ele responde com 3 pequenas cenas do dia a dia. Uma festa de casamento, uma roupa remendada e um odre de vinho. 3 imagens simples e cada uma delas explica um pedaço da mesma verdade. A verdade de que a chegada de Jesus não é ocasião para funeral, é festa. Vamos, e a gente vai andar, irmãos, por esta passagem, nesses 3 movimentos. Primeiro, o noivo chega, depois o remendo não segura e, por fim, o odre velho estoura. E a pergunta que deixo, irmãos, desde já,
para o nosso coração é a seguinte: se o noivo já chegou, por que tantos de nós vivemos como quem está de luto? E eu convido vocês a olharem para os versículos 19 ao 20, e nós vamos ver o primeiro ponto, que é a chegada do noivo, ou o noivo chegou. E diz assim o texto: respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Irmãos, reparem na imagem que Jesus escolhe para descrever a si mesmo. Ele não se apresenta como um novo mestre a impor mais uma disciplina, e nem como um profeta severo anunciando juízo sobre este povo. Ele se apresenta como o noivo, e os seus discípulos como os convidados de uma festa de casamento. E é preciso entender o que isso significava para quem ouvia. Um casamento, nesse tempo judaico do primeiro século, era o maior evento social que existia. Não era uma cerimônia de uma tarde, era uma celebração que se estendia por uma semana ou mais. A comida, a música, os convidados, a alegria, tudo girava em torno dos noivos. E havia até dispensas religiosas para os convidados de um casamento, justamente porque a alegria daquela festa tinha prioridade. Jejuar no meio de uma semana de bodas seria simplesmente impensável. Seria uma contradição, um insulto à própria ocasião. Ninguém chora numa festa de casamento desta época. Mas a imagem que Jesus usa vai muito além de uma metáfora bonita, irmãos. Uma metáfora sobre alegria. Ela é carregada de peso. O Antigo Testamento, por diversas vezes, retrata a salvação final de Deus como um grande banquete. Uma festa que os rabis mais tarde chamariam de o banquete messiânico. Isaías capítulo 25, no versículo 6 ao 8. No próprio Isaías ainda, capítulo 65, versículos 13 e 14. Era a imagem da era em que Deus, enfim, enxugaria as lágrimas do povo, venceria a morte e restauraria o seu povo. E ao se apresentar como noivo dessa festa, Jesus está dizendo algo que nos chama a atenção. O banquete começou, o reino de Deus amanheceu, a era mais esperada de toda a história humana chegou, e ela chegou na pessoa dele. Não é hora de jejuar de tristeza, é hora de celebrar, porque o anfitrião está à mesa. E, no entanto, Jesus não abole o jejum. Preste bem atenção no que ele diz. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Jesus reconhece que há tempo para tudo. Tempo para festejar e tempo de chorar. O verbo que ele usa, tirado, é forte, irmãos. Aparece uma única vez em todo o Novo Testamento e fala sobre o servo sofredor, de quem se disse, foi tirado da terra dos viventes, no Isaías 53, no versículo 8. Então Jesus está antecipando a cruz. Virá um dia em que o noivo será arrancado dos seus, e aí sim haverá luto e jejum. Não se trata de um único dia apenas, como se o jejum se limitasse à sexta-feira da paixão. Jesus aponta para todo o tempo da sua ausência física. Este tempo em que vivemos agora, entre a sua ascensão e a sua volta, é um tempo de provações, de disciplina, de espera vigilante, como o próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 13, vai nos falar. Um tempo em que um jejum e a oração têm um lugar legítimo, não como uma carranca religiosa, mas como o gemido de quem sente saudade do noivo e anseia pelo dia em que a festa recomeçará e não terá mais fim. Irmãos, é importante a gente falar. Jesus, muitas vezes no Evangelho, ele vai supor que os seus discípulos, que o povo de Deus já jejuava. Tá? Quando jejuares, vocês fazem assim. Ou, não é tempo de jejuar, mas será um dia em que o noivo será retirado e vocês, enfim, jejuarão. Então perceba, Jesus está falando que o povo de Deus, ele jejua. Ponto. O povo de Deus deve jejuar, irmãos. E a primeira pergunta que eu faço é, qual foi a última vez que você jejuou? Estamos nesse período entre ascensão e volta. O tempo em que o noivo já foi tirado de nós. E qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que no lugar de você se alimentar do alimento físico, você se alimentou da palavra de Deus? Você ficou em oração?
sabendo que o próprio Deus é quem lhe alimenta. Mas perceba, meu irmão, uma coisa. Esta primeira imagem precisa nos examinar com honestidade. Há um instinto profundo dentro de nós que mede muitas vezes espiritualidade pelo peso da cara. Achamos, no fundo, que quanto mais sofrida a nossa religião, mais Deus se agrada dela. Confundimos seriedade com tristeza, reverência com desânimo. Mas o Evangelho não é uma sobrecarga que Jesus veio empilhar sobre a sua semana já cansada. O Evangelho é a notícia de que o noivo chegou. É o convite para a festa, não a intimação para o velório. E aqui está o diagnóstico. Se você anda de luto permanente ao lado de Cristo, talvez o problema não seja a falta de disciplina espiritual. Talvez seja que você ainda não percebeu de quem está perto. Os discípulos não jejuavam, não porque fossem relaxados, mas porque estavam ao lado do noivo. E ninguém que enxerga quem é Jesus consegue permanecer indiferente, entediado ou amargurado na presença dele. A frieza do nosso coração, muitas vezes, não é excesso de mundo, é falta de visão de quem Cristo é. Não enxergamos o noivo e, por isso, a festa não nos alcança. Mas note, meu irmão, para onde essa alegria aponta. Ela não nasce das nossas circunstâncias, que quase nunca parecem festa. Nasce de uma pessoa. A ordem de celebrar não veio porque a vida daqueles discípulos estava resolvida. João Batista, mestre de algum deles, estava preso e prestes a morrer. A alegria brotava de uma coisa só: o noivo estava com eles. E é exatamente isso que sustenta a alegria cristã até hoje. Não é um otimismo diante da vida, é Cristo diante de nós. A festa não depende de você arrumar motivos para sorrir, depende de quem está à mesa. E o noivo, meu irmão, está à mesa. Irmãos, e um ponto também que eu queria falar é que muitas vezes parece que no culto, a gente lá fora parece muito alegre, você torcendo para o seu time de futebol, você assistindo TV, você se envolve emocionalmente com aquilo que você faz. Mas chega no culto, parece um velório. E olha que incoerência. Nós somos alegres lá fora e aqui dentro está todo mundo parecendo um velório. Todo mundo não, mas generalizando, né? Mas vocês estão entendendo. Mas às vezes, irmãos, parece que a gente não se envolve emocionalmente com o culto ao Senhor, que deveria ser um dos momentos, ou o momento mais feliz da nossa semana. Que nós estamos diante do nosso Deus, que nós estamos diante dos nossos irmãos, celebrando que nós somos salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então é nesse momento, irmãos, que nós devemos nos alegrar. Em vários momentos, mas nesse momento especificamente, nós devemos estar mais alegres. Não estou dizendo que se você estiver triste, não venha. Pelo contrário, venha, obrigatoriamente. Porque Jesus está à mesa, meu irmão. Jesus é a nossa alegria, independente de como estamos nos sentindo. Volte seus olhos, meu irmão, para o versículo 21, o segundo ponto desta mensagem, que é: o remendo não segura. E o versículo 21 diz assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Então, da festa, irmão, Jesus passa para uma cena bem mais doméstica. Uma dona de casa remendando uma roupa. E essa transição parece abrupta, mas é o fio da passagem. Se a primeira imagem explicava porque os discípulos não jejuavam, que é porque é tempo de festa, esta segunda começa a explicar o porquê mais profundo. Aquilo que Jesus trouxe é tão radicalmente novo que não cabe dentro do velho. A lógica da imagem é simples e qualquer um daquela época entendia. Você não pega um pedaço de pano novo, ainda não encolhido, a costura sobre uma roupa velha, já lavada e encolhida muitas vezes. Porque na primeira lavagem, o remendo novo encolhe, puxa o tecido gasto ao redor e rasga tudo. O resultado não é o conserto, é um estrago pior do que o buscado original. O novo forçado dentro do velho destrói os dois. E é isso que Jesus está dizendo sobre sua missão. Ele não veio ser um remendo na velha religião de Israel. Não veio liderar mais um movimento de reforma dentro do judaísmo, como fizeram os profetas antes dele, que chamavam o povo de volta à Torá e à fidelidade da aliança. A obra de Jesus não é um retoque, um puxadinho, uma renovação do sistema antigo.
Ele não veio remendar, ele veio inaugurar. O reino que ele traz não é uma emenda ao velho, é uma realidade nova de outra natureza. É preciso, irmãos, aqui um cuidado importante para não entendermos mal. Jesus não está rejeitando o Antigo Testamento, nem descartando a fé de Israel como se fosse lixo. Pelo contrário, ele mesmo cumpre a lei e os profetas, e as promessas feitas a Abraão encontram nele o seu cumprimento. O Novo Testamento não rasga o Antigo, ele leva à plenitude. Jesus elogia o escriba instruído no reino, que sabe tirar do seu tesouro tanto coisas novas quanto velhas, em Mateus, no capítulo 13, no versículo 52. O ponto não é que o antigo não valha nada. O ponto é que o novo não pode ser tratado como mero apêndice do velho. O reino não é um pedaço a mais costurado na vida de sempre. Existe uma maneira, irmãos, muito comum e muito perigosa de tentar usar Jesus, que é como remendo. É a religião do puxadinho. A pessoa mantém a mesma vida de sempre, o mesmo coração de sempre, os mesmos ídolos de sempre e apenas costura por cima um pedaço de evangelho para tapar o buraco mais visível, aquele que está incomodando no momento. Um pouco de Jesus para a ansiedade, um pouco de igreja para a consciência, um versículo para o casamento em crise, um remendo aqui, outro ali, e chamamos isso de vida cristã. Mas Jesus não se deixa costurar em pedaço. Ele avisa que, quando você tenta encaixar o novo dentro do velho, sem tocar no resto, não conserta coisa alguma, mas rasga mais. E é por isso que tanta gente vive frustrada dentro da igreja. Quer os benefícios do reino sem a novidade do reino. Quer o alívio de Jesus sem o senhorio de Jesus. Quer o remendo sem a roupa nova. E aí a fé nunca segura, porque foi mal costurada desde o início, num tecido que não combina. O evangelho não foi feito para melhorar a sua vida antiga, foi feito para lhe dar uma vida nova. E veja mais uma vez para onde tudo aponta. O problema do remendo não se resolve com um remendo melhor, irmãos, mas bem costurado, mais caprichado. Resolve-se com uma roupa nova inteira. Ou seja, a solução não está em nós, que nos esforçamos mais para encaixar Jesus num cantinho da nossa vida. A solução é entregar a nossa vida inteira, o tecido novo, para que ele faça algo que remendo nenhum faz. Novo. E isso só ele pode dar. Você não consegue se remendar até virar gente nova. Só o noivo transforma o velho em novo, meu irmão. E ele não quer um espaço na sua agenda. Ele quer o pano inteiro. Então, irmãos, entreguemos nossa vida a Jesus. Porque muitas vezes, em muitas áreas da nossa vida, a gente olha para a nossa vida e fala, não, aqui eu sou crente. Aqui Jesus é Senhor. Mas aqui não. Jesus é Senhor até eu pedir socorro. Mas quando eu estou bem, Jesus não é Senhor. Eu que mando na minha vida. Jesus é Senhor no meu trabalho na igreja, mas no meu dinheiro, não. Então veja, irmãos, nós escolhemos áreas para Jesus ser o Senhor da nossa vida ou não. Mas a verdade é que nós não temos como encaixar Jesus numa vida dessa. Ou Jesus é tudo, ou Ele não é nada. Ou Jesus é tudo para nós e Ele reina sobre toda a nossa vida, sobre toda a nossa existência, ou Ele não reina sobre nada. E Jesus está falando, irmãos, sobre entrega, sobre vida com Ele. Onde muitos fariseus, onde muitos escribas queriam encaixar Ele como alguma coisa normal da época, mas Jesus fala, não. Não é isso. Agora volte seus olhos para o versículo 22, meu irmão. Então, nós vimos a chegada do noivo, nós vimos que o remendo não segura e nós vemos que o odre velho estoura, versículo 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. E a terceira imagem, irmãos, aprofunda e complementa todas as outras duas. Se o remendo mostrou a incompatibilidade do novo com o velho, o vinho leva essa verdade ao ponto máximo e termina com uma nota de esperança que o remendo não tinha.
No mundo antigo, o vinho não era guardado em garrafas de vidro, mas em odres, isto é, em peles de animais costuradas. Um odre novo era macio, flexível e elástico. Um odre velho, depois de anos de uso, ficava ressecado, duro, esticado até o limite e sem margem para ceder mais. E o vinho novo, recém-produzido, ainda estava em fermentação. Ele liberava gases, expandia, pressionava as paredes do recipiente. Então, se despejássemos vinho novo, que ainda vai crescer dentro de um odre velho, que já não estica mais, o resultado era que o odre iria arrebentar. E aí você perderia tanto o vinho como o recipiente. O vinho se derrama no chão e o odre se rasga sem conserto. E a conclusão que Jesus tira é a seguinte: põe-se vinho novo em odres novos. O novo não cabe no velho, não porque o velho seja simplesmente ruim, mas porque o novo é de outra ordem, tem outra natureza, exige um recipiente à sua altura. O vinho novo do reino de Deus não pode ser despejado nos odres velhos da religião antiga. Jesus veio inaugurar uma nova era de salvação, a nova aliança prometida por Jeremias, escrita não em tábuas de pedra, mas no coração. A era da promessa deu lugar à era do cumprimento, e o cumprimento, meu irmão, não cabe dentro da promessa, ele a transborda. Junte as 3 imagens e veja o quadro completo que Jesus pinta. A festa é tempo de alegria, porque o noivo chegou. O remendo, ele não veio consertar o velho. O odre, ele veio fazer o novo. Da primeira imagem à última, o movimento é sempre o mesmo, do velho para o novo, da promessa para o cumprimento, do luto para a festa. Jesus não é uma reforma, ele é uma nova criação. Irmãos, a pergunta que este versículo faz a nós, nos faz, não é quanto você já melhorou. Você é odre novo? Porque há uma diferença entre reforma e nova criação. Reforma é você pegando a vida velha e tentando esticá-la, ajeitá-la, adaptá-la para caber o Evangelho. E essa tentativa sempre termina do mesmo jeito. O odre arrebenta. A autojustiça e a graça não coexistem no mesmo coração. O esforço de se salvar e o dom de ser salvo não cabem no mesmo recipiente. Quando nós tentamos misturar os dois, perdemos os dois. E aqui há uma palavra, irmãos, que é dura e uma palavra doce. E nós precisamos das duas. A palavra dura é: você não pode ser remendado. Não existe conserto parcial. Não existe reforma que baste. Não existe melhora gradual que te qualifique diante de Deus. O velho não estica o suficiente para caber o reino. Nós precisamos ser refeitos por inteiro, nascer de novo. E é radical, irmãos. E é para ser radical mesmo. A palavra doce, porém, é ainda maior. Você não precisa se refazer sozinho. Repare que na imagem o vinho novo vem acompanhado de um odre novo. Quem dá o vinho também dá o recipiente. Aquele que oferece a vida nova é o mesmo que forma em você a capacidade de recebê-la e sustentá-la. A transformação não é só a parte da barganha, é o presente do noivo. Então não saia daqui, meu irmão, tentando ser odre novo pela força da sua própria vontade. Isso seria só mais uma tentativa de remendo, mais uma reforma condenada a estourar. Saia entregando-se àquele que faz novas todas as coisas. Porque só Jesus transforma o velho em novo. Ele é o vinho, ele é o noivo. Ele derrama a alegria e ele forma o coração que a recebe. Do começo ao fim, a obra é de Jesus. A nossa parte é vir de mãos vazias e deixá-lo fazer o que só ele faz. 3 imagens, irmãos, uma só verdade. O noivo chegou. Por isso é festa e não funeral. O remendo não segura, por isso ele não veio consertar você. O odre velho estoura, por isso ele veio te fazer novo. E quando entendemos isso, a pergunta com que a história começou é: que devoção é essa que não jejua? E se revela completamente invertida. Não era que os discípulos de Jesus fossem menos devotos que os fariseus. É que eles estavam ao lado do noivo. E ninguém chora numa festa de casamento. Mas há uma última coisa que os primeiros ouvintes ainda não podiam ver com clareza, irmãos. E que nós
deste lado de cá, enxergamos. Esta festa custou caro. Lá no meio da alegria, Jesus já havia deixado escapar uma sombra. Dias virão em que lhe será tirado o noivo. E foi exatamente o que aconteceu. O noivo foi tirado, arrastado para fora da festa, preso, julgado, pregado numa cruz. O servo foi cortado da terra dos viventes. Para que houvesse vinho novo a ser derramado, o próprio anfitrião precisou ser partido. Para que a nossa festa fosse possível, o noivo precisou entrar no funeral. É por isso que a alegria cristã não é um otimismo raso, uma felicidade que ignora a dor do mundo. É uma festa de alegria que passou pela cruz e saiu do outro lado de um túmulo vazio. O noivo foi tirado na sexta-feira, mas voltou no domingo. E a festa que ele inaugurou não terá fim. Por isso o cristão pode ser a pessoa mais alegre do mundo, mesmo atravessando muitas tribulações. Porque a nossa alegria não repousa, irmãos, nas circunstâncias, mas no noivo que venceu a morte e prometeu voltar para buscar a sua noiva. Então volto à pergunta do início, agora como um convite. Você tem vivido de luto, tentado agradar a Deus com uma religião pesada, remendando a sua vida, ou a nossa vida, com pedaços de evangelho que nunca se seguram? Ouça a boa notícia do texto. O noivo chegou. E ele não quer o seu funeral. Ele quer a sua festa. Ele não oferece um remendo. Ele oferece uma vida nova. Ele não pede que você se conserte. Ele te faz novo. Pare de tentar esticar o velho. Venha ser odre novo e receba o vinho da alegria que só o reino de Deus oferece. Meu irmão, viver com Jesus é uma dádiva, irmãos. Viver com Jesus é um privilégio. É entender que para estarmos aqui, o Cordeiro perfeito foi entregue na cruz do Calvário. Que para estarmos aqui, para termos a convicção que Ele nos escuta quando oramos, que Ele canta conosco quando cantamos, que Ele fala conosco quando lemos a palavra, Ele pagou por tudo isso, meu irmão. Isso custou caro. Custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda vencendo a morte ressuscitou, está à destra do nosso Deus Pai. Então, meu irmão, alegre-se. Descanse nos braços desse Senhor. Essa paz que só Deus traz. Eu não estou dizendo que você vai viver em paz o tempo todo. Note, passamos por momentos difíceis, irmãos. É cansativo a vida nesse mundo caído, rouba a nossa esperança, rouba a nossa felicidade, rouba muitas vezes. Mas olhe, a sua esperança não está nas circunstâncias. Está naquele que prometeu. Está no Senhor. Você pode ler em Romanos, no capítulo 4, e você vai ver Abraão crendo contra a esperança. E você vai perceber que o apóstolo Paulo, desenvolvendo tudo isso, ainda vai dizer lá no final que Abraão não deixou que a sua fé desfalecesse. Mas pelo contrário, ele dava glória a Deus, porque aquele quem prometeu tinha poder para fazer todas as coisas. Então não desanime, meu irmão. Não perca a esperança, porque Jesus está aqui. Porque Jesus está em nós, através do Santo Espírito. E esse é o motivo de nos alegrarmos. Mesmo em meio a circunstâncias difíceis, o Senhor prometeu que estaria conosco. E louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, juntos, reunidos diante do Senhor. Na certeza, ó Pai, que o Senhor fala conosco. Na certeza que o Senhor está aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio aos nossos pecados, obrigado porque mesmo em meio às nossas angústias, às nossas aflições, às nossas preocupações, às nossas incredulidades, o Senhor nos salvou, Pai. E o Senhor continua preservando a nossa fé. O Senhor continua nos alimentando. E louvado seja o Senhor, porque não dependeu de nós, Senhor. E muitas vezes nós queremos nos afastar do Senhor. Muitas são as vezes que nós não queremos mais
ler a tua palavra, orar diante do Senhor ou jejuar. E mesmo assim, o Senhor permanece conosco. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos traz esperança em um mundo desesperançoso. Porque o Senhor nos traz alegria num mundo difícil. Porque o Senhor nos dá amor em um mundo que se odeia. Obrigado, Senhor. Porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. E não tem um lugar melhor, Pai, de estarmos do que estarmos diante do Senhor. Então, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela nossa família. E que, Senhor, nós reacenda a esperança no nosso coração cada vez mais. E que nós não percamos de vista o Teu poder e a Tua soberania. Pois o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor pode resgatar aquela pessoa que a gente acha que não pode. O Senhor pode salvar, o Senhor pode reestruturar a nossa família. O Senhor pode trazer vida a quem não tem. O Senhor pode trazer esperança a um coração totalmente depressivo e desesperançoso. A gente agradece por isso. Porque o Senhor inaugurou o reino e o Senhor preservará. Em nome de Jesus. Esta é a nossa oração. Amém.